Todos acharam? Lucas capítulo 15, de versículo 11, que nos diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas, em que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Só até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Amados, esse texto é um texto bem sugestivo, né? Nós estamos aqui em família, né? Família que vai morar no céu, família em Cristo, né? Essa família que também nos vê, nos ouve nessa noite. Eu creio que você que nos vê e nos ouve, né? Você também vai estar naquele grande coral, vai estar no céu com o Senhor. Mas interessante é dizer que há algo, pastor, que lá na igreja eu sempre falo, e no início que falei, alguns até assim: o pastor está louco. Sim, eu sou louco por Jesus e pela palavra. E aí um dia na igreja pregando, de repente o Espírito Santo falou algo comigo, e aí eu falei assim: olha, quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo. E quem quer estar com Cristo? Porque eu quero estar com Cristo. Eu não quero ir para o céu, eu quero estar com Cristo, aonde a luta se trabalha. Sabe por quê? Porque quando eu digo que eu quero ir para o céu, é meio egoísta. Que para alguns é tipo assim: eu quero ir para o céu porque eu quero fugir do inferno. No inferno não vou não, eu quero ir para o céu. Mas quando eu digo eu quero estar com Cristo, aonde a luta se trabalha, Senhor, eu quero estar contigo, onde você estiver. Aonde você estiver, eu quero estar contigo. Porque me parece que o ser humano nos dias atuais, o ser humano é igual uma festa, um casamento. Já viu um casamento? Já viu? Eu caso e alguém fala para mim: pastor, eu vou ao teu casamento. Mas você viu, olha a diferença de alguém que diz assim: eu vou ao seu casamento, como eu já fui junto com a pastora em vários casamentos, que nós chegamos lá, falamos com o noivo, fizemos de tudo para chegar, chegamos, falamos com o noivo, com a noiva, abençoamos lá, e ó, vamos para casa. Aí agora você vai ver a diferença, de que você chega lá, aí tem a diferença daquele outro que eu quero no casamento, porque lá vai ter comida, bebida, vai ter tudo isso, então há uma diferença. Não sei por que Deus está mandando falar isso, mas há uma diferença entre você querer estar com Cristo e você querer ir para o céu. Então me parece um negócio meio estranho. Eu quero ir para o céu, me parece assim: o Espírito Santo, olha, quer fugir do inferno, mas na verdade você não quer estar com Cristo. Porque se você quer estar com Cristo, você não mede esforços todos os dias da sua vida para estar com Cristo. Você não mede esforços. E aí esse texto aqui é um texto bem sugestivo, como falei, vai narrar um jovem. E aí a pastora, Deus faz link comigo a todo momento. E eu vou apanhando assim, ó. Eu estou no culto, eu estou quieto, mas em qualquer lugar que eu vou apanhado. Minha cabeça é um computador. E aí o que acontece? A pastora falou assim: nos dias atuais não se pode mais bater, porque se bater vem isso, vem aquilo. E aí Deus falou comigo e me trouxe para o texto. Nós estamos falando de um relacionamento de uma família, de um pai e de não somente esse filho, mas vai entrar na história um segundo filho mais velho. Mas é interessante dizer, pastor e amados, interessante dizer é que, na verdade, há situações, pastor, que a pastora vai assim: não, você às vezes não
não vai, tem coisas que você não diz assim, não. E muitos pais não dizem não, como Deus também diz assim, não. Mas na verdade é uma situação interessante que Deus deixou para mim, você que se chama livre-arbítrio. E tem situações também que acontecem com os filhos, em que o pai e a mãe falam e o filho fala, não pai, não, eu que sei. E aí naquele momento você permite. Por mais que você queria até dizer não, mas naquele momento, de alguma forma Deus trabalhou na tua vida e você, tá bom, então você vai. E foi assim na vida desse jovem. Quando esse jovem chega e ele pede a parte da herança, uma herança que só se reparte quando alguém morre. E naquele momento, e detalhe, o filho mais novo não podia pedir parte da herança, ele existia mais velho. E a herança só é repartida quando alguém morre. Eu só vou ter a minha herança que Deus me prometeu e te prometeu o dia em que eu morrer. O dia que eu morrer. E detalhe, eu não vou para o céu. Todo mundo fala, você vai para o céu. Não, você vai para o seio de Abraão. É uma antessala do céu, como existe o Hades, que é uma antessala do inferno. Para aqueles que morrem sem salvação, é Hades. Isso, biblicamente, nós provamos na passagem bíblica entre o cego ali, Bartimeu, que era o rico e o mendigo. E o rico e o mendigo ali, os dois morrem. Um mendigo comeu as migalhas ali. E naquele momento que ele morre, ele vai para o seio de Abraão. E o rico que passou dilutantemente sobre a vida toda, ele vai para o Hades, uma antessala do inferno. Mas isso é uma história para uma palavra para uma outra oportunidade. Mas voltando aqui, esse filho aqui, o pai permite e dá a parte da herança que pertencia a ele. Então. Ou seja, aquele pai até dizer não, mas existe sim que de alguma forma, louvado seja o nome do Senhor, são nãos. Já viu um sim que você diz que você quer dizer não, mas ele é um sim, mas um sim que você sabe que vai dar problema, mas o ser humano não consegue acertar sem passar pelo problema. Já viu? Eu falo assim, olha, naquela rua ali estão dando tiro. Ah, no nome de Jesus, eu vou lá soltar e tal, Jesus vai me livrar. Vai, toma um tiro. Jesus, por que aconteceu isso? Vigiai e orai. Por isso que o meu povo ouve, mas não tem o entendimento da palavra. E aí nós vemos que esse filho, ele depois de pegar toda a parte da herança dele, ele vai viver uma vida dissoluta. Dissolutamente, quer dizer de qualquer maneira. Um dia eu fui pregar esse texto em uma outra igreja, uma assembleia. Até depois o pastor falou comigo, rapaz, eu tinha vontade de falar tudo que Deus usou da boca para falar, mas o profeta de casa nunca tem valor. E aí Deus usou a sua boca para poder falar. E lá eu estava pregando, estava falando, eu preguei só sobre viver absolutamente. E Deus começou a me dar os atributos. Não dá dízimo, não dá oferta, vai pregar. Não pergunta o pastor, se o pastor diz que não vai pregar, quando você vai ver. Lá hoje em dia no Facebook, o cara estava na igreja pregando. E ele foi debaixo de desobediência. Eu aprendi assim. Meu pastor já me falou várias vezes, você não vai pregar não. Hoje eu quero você aqui na igreja. Nem ficar aqui. E aí nós vemos aqui que ele vai viver essa vida. O pai poderia chegar para ele e dizer para ele assim, olha, não, eu não morri, como é que eu vou dar a parte da minha herança para você se eu não morri? Mas naquele momento, o sim daquele pai soou como um não, que iria trazer algo não somente para o filho, mas traria algo também para aquele pai e para aquela família. Então existem situações que você não vai entender. Agora você não vai entender, mas lá na frente você vai entender. Naquele momento, talvez o pai não entendia, por mais que ele dissesse sim, mas ele não estava entendendo. Talvez depois, fazendo uma exegese no texto, aquele pai deve ter perguntado assim, pensado assim, poxa, o que eu fiz? Eu não morri. Eu dei a parte da herança para ele. Mas eu aprendi uma coisa que aquele pai também deve ter aprendido. Tudo tem um propósito para Deus. Tudo há um propósito para Deus. E esse filho, depois de gastar tudo ali absolutamente de qualquer maneira, ele chega ao ponto em que Deus queria que ele chegasse.
Essa família toda ia chegar a um ponto, mas aquele jovem ia chegar a um ponto, e aquele pai também chegaria a um ponto. E ele chega ao ponto em que ele não tem mais nada. E ali ele vai desejar, ele está ali alimentando os porcos com bolota, ele vai desejar comer algo que o judeu, ele abomina, que é a carne de porco, tudo que é de animal com unha vendada. E ele abomina. Nem chegar perto, chega. Ó, eu não como carne de porco, não é por isso não, mas eu não como. Mas quem quiser comer, que come. Eu aprendi que a Bíblia diz que uns comem carne e outros comem legume. É como eu chego, eu adoro sentar, vamos lá. E o outro vai lá rodando, eu tenho que respeitar. Se eu chego aqui e eu estou vendo que a igreja não bate palma, eu tenho que respeitar. E Deus trabalha dessa forma. Deus abençoa a igreja dessa forma. Deus abençoa a vida dessa forma, porque Deus, ele é um Deus educado. O ser humano, infelizmente, tem se tornado muito mal educado. E essa má educação tem chegado dentro da casa de Deus. E tem chegado dentro da casa de Deus. E por que tem chegado na casa de Deus? Porque tem chegado em muitos lares. A falta de educação. O saber separar o espaço. O meu filho, em todo o tempo que ele esteve aí, ele esse todo o tempo ali na presença do Senhor. De repente, na adolescência dele, ele começou a dar trabalho. Uma vez tinha 3 meninas brigando na rua, uma puxando o cabelo, brigando, batendo uma na outra por causa do meu filho. Imagina, bunda desse tamanho, quase 1,90 m, na época, militar do exército, todo fortão, todo bonitão. Mas eu não achava graça naquilo. E as pessoas falavam, tem 3 mulheres brigando por causa do seu filho na rua. E eu falei, Senhor, está em tuas mãos. Mas quando meu filho chegava em casa, eu chegava para ele, eu falava, conversava com ele, falava para ele, ó, você está errado, tal, mas ele dizia assim, olha, eu te amo. A palavra amor, através da palavra de Deus, ela tem muito eficaz. Você pode dizer para uma pessoa, para um filho, ou para um seu esposo, sua esposa. Você pode dizer, olha, você está errado, mas eu te amo. Porque Jesus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Né? Então a gente tem que sair. Aí às vezes eu quero, não, vou espancar ele que vai resolver. Não vai resolver. Você vai afastar mais ele. E os nossos filhos, eles nos veem como exemplo. Meu filho, no dia dos pais, ano passado, ele falou, pai, se eu puder fazer 1% do que você fez para mim, meu filho, eu já me sinto uma pessoa realizada. E aí eu vi que esse pai, nesse momento que ele faz isso aqui, que ele toma essa atitude aqui, como Deus toma as atitudes dele, comigo e com você, tem atitudes que é um sim que é um não. E tudo bem, você quer assim? Vamos lá. Vocês querem? Queremos um rei, mas vocês me têm como Deus. Queremos um rei, então tudo bem. Então sim quero, não. Sim quero, não. Então toma, vocês querem? Então tá, vai lá. Saul vai ser rei. Era a vontade de Deus? Não. Até Deus tem sim que é o não. Tipo, se Deus falasse assim, ó, não, o povo ia ficar de que forma? Fazendo biquinho, reclamando pelos dias atuais. Aí Deus vai lá e permite e diz, não, sim, Paulo Mateus. Sim, mas Deus, não, Paulo Mateus. Sim, não. O sim dele é um não, é como se fosse um não. E ele permitiu e nós sabemos o que aconteceu. A vontade de Deus era que o povo continuasse o quê? Adorando, exaltando o nome dele. Tinha um Deus é soberano. E aí depois, nós sabemos que Deus vai lá e levanta Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Né? Então nós vemos que naquele momento, usando como exemplo, o Espírito Santo de Deus está me levando aqui, nós estamos viajando dentro da palavra, né? E ele está me trazendo à memória coisas que é para mim ouvir, e para a igreja ouvir, e para você que nos ouve, ouvir também, e não somente ouvir, mas colocar em prática. Porque ouvir, todo mundo ouve, mas ninguém coloca em prática. Ninguém coloca em prática o que Deus manda colocar em prática. Eu quero um casamento abençoado, mas você não coloca em prática. O cidadão chega no trabalho e o cara, até a conta de luz, o cara chegou, não
oi amor, tudo bem? Dá um beijo no cara, dá um abraço, o cara está ali quebrado, você só dá um abraço. A fome de Deus, a mulher de Deus, tal, mas na igreja ou no todo? Porque Deus não quer por parte não, Deus não quer pelo todo. Então se eu sou homem de Deus na igreja, tem que ser em casa também. Eu e minha esposa saímos para dar várias palestras para casais. Mas sempre que nós saímos, nós antes nos pedimos a misericórdia de Deus. Para que Deus jogue tudo por terra. Se tiver uma coisinha de nada, joga por terra, Senhor, que diminua nós para que o Senhor cresça, nós queremos abençoar. Aquilo que dá certo no nosso casamento de 33 anos, nós fizemos 30 de casamento. Então nós temos toda uma trajetória. Nós trazemos a nossa trajetória de vida junto com a palavra, fazemos dinâmica. No último agora fomos para mais de quantos casais? Mais de 50 casais no sítio. Fizemos dinâmica lá, nós tivemos um preço assim. E aqui, esse filho aqui, ele também aqui, chega nesse ponto aqui, interessante dizer que ele desejou encher o seu estômago com bolotas. Bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Olha só, tudo está no controle de Deus. É interessante dizer que o texto diz, nesse pedacinho nós vamos decorrer, mas diz que ninguém dava nada. É impossível que ninguém vai dar um pirulito na mão daquele cara. Mas quando Deus está no negócio, ninguém vai te dar nada. Ninguém vai te dar nada. Sabe por que ninguém vai te dar nada? Porque você tem que passar no processo de Deus. E o processo de Deus às vezes é doloroso. Por isso que ninguém ali podia dar nada a ele. Já viu a pessoa que? Não, eu vou ajudar. A esposa fazia, né, amor? Fazia, vou ajudar. E eu falava, já orou a Deus? Será que é para ajudar mesmo? Será que você não vai chegar ali e vai botar a mão, vai entrar numa batalha com o suco? Outro dia eu estava pregando na igreja, todo mundo levou isso no coração. Meu filho falou, pai, que maravilha. A outra também, que benção, pai. Porque eu falei assim, olha, para de lutar as lutas dos outros, cada um luta a sua luta. Você não pode lutar as lutas nem guerra de ninguém. O que você pode fazer é orar a Deus para que Deus venha dar vitória. E mesmo assim, se Deus é um Deus que ouve oração, ele pode dizer assim, Paulo Mateus, eu não quero dar vitória para fulano desse jeito. E aí ele vai falar, por que isso? Por que, pai? Porque fulano precisam passar pelo deserto. E aí você acaba entrando numa batalha que não é sua. Imagina se nesse momento alguém chega aqui e dá um pirulito para esse rapaz. O que iria acontecer? Eles iriam infringir algo que não poderia ser infringido. Já ouviu falar em regra? Sinal amarelo. Atenção. Verde, vai para o vermelho, vai fechar. Verde, prossiga. E Deus também tem um semáforo. Verde, pode seguir. Está tudo ok. Amarelo, atenção, ó, olha o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer. Isso aí é para você fazer? Eu te mandei para você fazer isso? Ah, eu te mandei. Daqui a pouco começa a voltar tudo para você. Aí ninguém te dá nada. E você, meu Deus, ninguém está me dando nada. Ah, é? Eu falei para você fazer alguma coisa para fulano e para Beltrano. Eu falei para você tomar o meu lugar, o lugar de Deus na face da terra. Meu Deus. Se eu precisasse que algum ser humano tomasse o meu lugar como Deus na face da terra, eu não precisaria criar o ser humano a qual criei. Assim diz o Senhor. Eu não precisaria. Deus não precisaria ficar aí 6 dias no 7º descanso. Aí vem o pessoal que adora correr. Eu não corro para nada. No meu emprego, eu estava lembrando, o pastor estava falando, eu estava lembrando. Eu levo a minha esposa no trabalho todo dia e busco. Minha esposa trabalha lá no hospital de sabedoria. Eu pego 8 da manhã em Niterói e ela pega 7 lá. Eu pego o carro, minha mão, levo ela, acordo 6h30 da manhã, levo ela no hospital, meu sobrinho pega a carona, subo. Volto com o carro já arrumado, boto meu carro na garagem, você não vai dar não. Meu carro é para a obra de Deus e para mim poder levar minha esposa aí e voltar para o que ela quiser. E aí eu volto, guardo na garagem, daí eu saio, desço, pego o ônibus lá na esquina,
o ônibus passa lá no esquina do ar-condicionado, eu moro aqui embaixo, lá para na beira da rua. E daí eu vou para o meu trabalho. Depois eu volto. Eu tinha que sair 4 da tarde. Aí eu conversei com o patrão: olha, eu te ajudo, você me ajuda. Você não quer colocar mais um funcionário, então eu faço o meu trabalho e dá para me fazer esse que você colocaria. Eu te ajudo. Em troca, eu não vou ter como chegar 8 da manhã. Eu só chego lá 9, 1 hora a mais. Mas uma mão lava a outra e nos lava. Entendeu? Você faz para que você venha receber. E aí com isso eu consigo sair lá de serviço 3h20, 3h20 mais ou menos. 4 horas eu estou em casa, 5 eu estou lá 4 vezes, vai 5 horas eu estou lá no hospital buscar ela todos os dias. Isso chama cuidado. E são poucos que querem ter esse cuidado. As pessoas falam que cuidam, mas cuidam somente no falar. Eu quero ver você cuidar com atitudes. Eu quero ver você se desdobrar para poder fazer. É isso? E aqui, esse rapaz aqui, ele vai acontecer algo com ele que tem que acontecer comigo todos os dias e com você que nos vê, nos ouve e com cada um que está aqui na casa do Senhor. O texto diz assim: e caindo em si disse: quando trabalhadores meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Já viu o cristão que se afasta da presença do Senhor? Ele fica igual esse rapaz. Ele fica faminto. Não, pastor, o vizinho está dando 1 quilo de arroz, feijão, dá um pacote de mariola. De fome ele não morre. O que alimenta o ser humano não é comida nem bebida. O que alimenta o ser humano, sabe o que é? É a palavra de Deus. Você pode ter filé mignon para comer em casa, você pode comer picanha, você pode ir em qualquer supermercado desse comprar o que você quiser. Mas se você não tiver a palavra, você continua como um zumbi. Alguém que anda para lá e para cá, mas sentindo fora. O dia que eu não consigo, às vezes, um culto de domingo na igreja, então, na igreja nós somos pastores da obra, mas existem outros pastores que vieram, que estão lá, e que nós, que somos pastores da igreja, talvez junto com nós, que a obra é puxada junto. Eu não puxo a obra nenhuma separada, nem quero puxar, até porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Eu entendo dessa forma. Todos que estão lá são pastores da igreja, e todos que ali chegarem vão ser tratados como eu fui tratado, e um dia o Senhor falou comigo: quero ver quando tu estiver lá em cima, como te colocar. Quero ver como é que você vai tratar com os outros que chegarem, e aqueles que vão chegando, como é que você vai lidar. E eu lembro de tudo isso, lembro da parte de ser humilde, de você ser humilde, de você lidar com humildade, pregar com humildade, pregar dependente do Espírito Santo de Deus que gostou. Sabe, pregar dependente do Espírito Santo são coisas que hoje as pessoas pegam, não dizem que não posso, pegam o computador, pegam o tablet, não, eu quero ficar com a palavra. A palavra que foi escrita há milhares e milhares de anos, que o tablet pode dar problema, o computador pode dar problema, o celular pode dar problema, mas isso daqui nunca vai dar problema. Isso daqui só vai dar solução, isso não dá problema. O que traz problema é eu, talvez você, é o ser humano. Esse é o problema, dá muito. Dá problema toda hora. Sabe por quê? Porque ouve, mas não coloca em prática. Esse é o problema. O nome diz problema. E o outro diz solução. Solução é a palavra. Problema é o que nós criamos para Deus. E aí o texto diz aqui que caiu em si. E aí ele fala: bom, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. A igreja está cheia de pessoas que saem da presença do Senhor, elas voltam para a igreja novamente e elas acham que tem que voltar com título. Sou pastor, volto como pastor. Não, se é pastor, você volta, fica no banco e fica um tempo ali, você continua com o título de pastor. Isso aí não é tirado de você, mas você volta, fica ali e espera da prateleira até Deus achar o momento certo de te tirar da prateleira, assoprar e falar: agora eu vou começar a te usar novamente, mas não vou te usar da forma que eu te usava. Vou te usar agora de uma forma qual
plantas todas, porque eu gosto de tudo. Tem 2 cachorros que eu amo, tem minhas plantas, eu amo as coisas, eu agradeço, eu falo com as cachorras. Vocês são presentes de Deus para minha casa. Eu nunca deixo que o amor que eu tenho pelas minhas cachorras possa transpassar, nem somente ela, mas ninguém. Deixe transpassar o amor que eu tenho pelo Senhor. Porque Deus, Ele olha no meu e no teu coração. E quando você troca de um vaso para o outro, o que acontece, amor? Você troca para quê? Para a planta continuar da mesma forma? Olha o que Deus está me dando. Quando você tira de um vaso e vai colocar num vaso maior, num recipiente maior, você tira aquela planta, você rega aquela planta para que ela cresça. Você não vai tirar, e Deus não vai tirar de um lugar para te colocar no outro para que você continue da mesma forma. Não. Deus vai te tirar de um lugar, de dentro de um vaso, e vai te colocar num vaso maior. E naquele momento que você está no vaso maior, há um processo, como um processo em qualquer outra planta. A planta, ela está num vaso, não consegue crescer ali por algum motivo. Às vezes você está num lugar que você às vezes se sente invalorizado por todos. Ah, pastor, me dá oportunidade, é isso. Oportunidade, pelo amor de Deus. Olha o chão. Olha o ventilador para limpar. O que é isso? Eu vi numa época que aqui na igreja, eu pegava a chave para o pastor falou, para que você quer a chave? Já acabou a escola bíblica, tudo dia comigo. Falei, deixa comigo aqui. É mistério aí e tal. E ficava trancado, só eu e Deus, e o louvor tocando, desmontava todos os ventiladores da igreja, limpava tudo, mas não pedia ajuda a ninguém. Eu falava, Deus, eu estou fazendo para a tua casa, por utensílio da tua casa. E as pessoas, às vezes, elas acham que dizimar, ofertar, adorar o nome do Senhor, exaltar, é uma maravilha, isso é bom. Mas bom também é cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Aleluia. E muitos não entendem isso. A igreja está caindo, deixa cair que Deus vai dar uma nova. Mentira. Deus não dá carro novo para relaxado. Deus não dá igreja maior para quem não cuida da pequena. Porque Ele diz dentro da palavra dele, ser fiel no pouco e eu te farei no muito. Se tu não for fiel, sapato rasgado, Deus não vai te fazer um sapato melhor. Se tu não é fiel com um carro de R$2.000, Deus não vai te fazer, não vai te dar um carro de R$250.000. Sabe por quê? Porque eu fico com a palavra. A Bíblia diz que aquele que não cuida bem da sua própria casa não vai cuidar bem das coisas de Deus. É até bom não meter a mão nas coisas de Deus, não mete não. E assim como lá na minha casa, eu sou chato, eu gosto de tudo direitinho, tudo bonitinho, direitinho, a minha esposa. Velho, pinta a casa toda, deixa tudo bonito, fala, Senhor, maravilha, eu vou tocando. E aí Deus, que maravilha. Então Miguel vai ficar assim também? Ah, então glória. Que maravilha, os anjos, que maravilha. Eu queria estar lá para fazer, mas não vai dar, o pastor não vai estar lá, eu vou guiar ele, ele vai fazer. O que ele faz na casa dele? Pergunta minha esposa se eu deixo ficar alguma coisa lá. Eu sou a pessoa que lá na igreja, junto com mais 2 pessoas, fazendo parte, eu sou responsável pela manutenção toda da igreja, tudo. Se você piscar e ver assim, olha assim, eu tenho 10 lâmpadas queimadas, no outro dia ela não está queimada. Se você olhar, eu sou um cara muito detalhista e observador. Nada passa desapercebido. A pastora estava falando uma palavra, eu estou dando linkando, fazendo link com a palavra, com aquilo que ele quer para mim e para você. E aí esse rapaz, ele fala algo muito interessante. Vamos ler. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz o mundo dos seus trabalhadores. Ou seja, o cara chega e já começa a acontecer algo que lá quando ele sai não estava acontecendo. Imagina se o pai diz não. Ele disse um não que era, ele disse um sim que era não. Mas imagina se ele fala assim, não vou dividir a parteira. Aquele jovem continuaria agindo da mesma forma. Não haveria mudança alguma na vida daquele jovem. Mas existe uma coisa que aquele pai não sabia. E nós vamos aprender aqui mais na frente. Eu estou deixando que Deus falou assim, vai levando, devagar. E ele se sente indigno. Porque às vezes o cara sai da presença do Senhor, ele volta e acha que ele é aqui, esse aqui. Não, mas
voltar, se está faltando alguma peça. É que me parece que alguma coisa está faltando, porque se não estivesse faltando, você não tinha saído da presença do Senhor. Como um dia eu fazendo evangelismo numa época, mais de 20 anos atrás, uma pessoa me parou, eu fui dar o prospecto para a pessoa. Eu gosto muito de evangelismo, eu guardo evangelismo não qualquer de mundo, tá? Eu guardo aquele evangelismo que você chega, pode ir, com licença, posso deixar algo com você transformar a minha vida e pode transformar a sua vida também. Posso orar pela tua vida, como eu fiz lá na Roda-Feira, como a igreja era na Roda-Feira, onde nós estava conversando com um jovem e eu estava compartilhando isso com um jovem, esse jovem compartilhando com ele, e eu estava falando com ele que lá na Roda-Feira tinha um monte de jovem para poder ir para o Castelo das Pedras na época, né? A gente estava para a igreja, a gente vinha aqui, Barro Vermelho, a gente vinha para cá, né? Nossa matriz é no Bradinho. E aí a gente estava com a igreja lá em cima, na Roda-Feira, eu chegava lá, falava com todo mundo e tal, e desceu aquele povo, vai para o Castelo das Pedras, e eu cheguei aqui, conhecendo a pessoa, mais de 20, minha esposa temerosa, né? Porque ela estava lá dentro dirigindo o culto, e como a igreja, nós estávamos no número que nós estamos aqui, quando a igreja começou. Eu falei para Deus, falei, Senhor, nem que tiver no escuro, eu vou para aquela igreja hoje. Porque Deus foi me lembrando, rapaz, você já fez culto lá na Roda-Feira no escuro, sem luz, você cultuou a mim. Então não vai ser a chuva, nem o vento, cala-te, vento, mate a queda. E aí você tem que estar ligado com Deus. E aí você vê que esse jovem aqui, ele caindo em si, ele faz esse movimento, e ele movimenta dizendo que ele não era mais alguém digno de ser chamado nem de filho pelas atitudes que ele fez. E às vezes a gente acha que devemos, não, pai, eu sou o teu filho, sim, mas até que ponto? Deus é sempre nosso pai, mas até que certo pouco ponto que você é filho de um todo. Porque às vezes eu falo pai, mas não quero obedecer. Não é isso? E aí esse filho aqui, ele levantando-se, foi para o seu pai. E quando ele estava de longe, viu seu pai. Se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quantos pais não beijam mais os seus filhos? Meu filho, a gente sempre tem essa mania. Eu sempre abraço ele, beijo, falo, filho, te amo tanto. Sabe por quê? Eu não sei se no outro dia eu vou poder ver meu filho abraçar ele. Então, eu aprendi quando meu pai morreu. Meu pai foi na empresa onde eu trabalhava, eu disse, filho, você está tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. Eu vim aqui só saber se você está bem. Você está bem mesmo, filho? Mas na sexta-feira, 3 horas da tarde. Eu falei, estou bem, pai, estou bem mesmo. Ele, não, só vim saber se você está bem. Você está bem? Então, tudo bem. Então, eu vou embora, porque eu já sei que você está bem. Você me falou 3 vezes. Aparece lá em casa para a gente poder conversar. Meu pai, na época, já era separado da minha mãe, né? E aí o que acontece? Isso, sexta-feira, 3 horas da tarde. No sábado, meio-dia, meu pai estava 7 palmos enterrado. Meu pai infartou, morreu comigo. Sabe o que eu aprendi com isso? Aquilo que eu posso fazer hoje, eu não deixo para amanhã. Se você pode pedir perdão, peça hoje. Se você pode dizer assim, olha, eu te amo, diga hoje. Se você pode abraçar, abrace hoje. Pode ser que amanhã você vai olhar para o caixão, vai pedir perdão para o caixão, quem está no caixão não vai ouvir. Pode ser que você olhe para o caixão, peça perdão ou diga eu te amo. E detalhe, enquanto muitos enterros eu vou fazer enterros, as pessoas abraçam o caixão, mas em vida não abraçam, não digo que amo e nem liberam perdão. Na escola bíblica lá, na igreja, a superintendente, que é minha sobrinha, que faz com muita maestria aquela escola bíblica, organiza tudo, falou, tio, eu falei, não, eu fui até ela falar. Eu olhei a revista toda e falei assim, tem uma aula que ela já sei, essa aula aí, eu já estava pensando, vou pedir o senhor mesmo para dar. Eu fui até ela veio até mim com o mesmo propósito. Era a aula falando sobre o amor e o perdão. Lá na igreja fala, o senhor é o pastor do amor e perdão. Eu prego muito sobre amor e perdão. Muita coisa, mas muita porque eu preciso viver. Eu vivo isso todos os dias, eu vivi isso. Eu tive que aprender a perdoar e aprender a amar. Eu aprendi com Deus. E aprendi na essência, porque quem perdoa, ele esquece. Ele pode até lembrar, mas não fica toda hora assim. Já viu uma pessoa? É porque não está na data comemorativa. É porque não sei o que. Eu detesto quando a pessoa faz isso na igreja.
ela tem uma oportunidade, né? Porque, né? O fulano de tal, né? Aí ela usa algum contexto para poder, mas na verdade ela ainda não perdoou. Ela disse que perdoou, mas não perdoou. E olha aqui, eu estava falando, quando você libera o perdão, nós estamos tratando aqui, vocês vão ver, de um relacionamento entre pai e filho. Quando você libera o perdão, você sabia que quando você libera o perdão, eu me libero e te libero, certo? Só que isso é liberado no mundo físico e espiritual. Tem pessoas que financeiramente é um desastre, sabe por quê? Porque diz assim, eu não perdoo papai, não perdoo mamãe, não perdoo vizinho, não perdoo ninguém. E Deus fala assim, ah é? Pô, mas eu quero prosperar. Deus, tá, nem que prospero ele, não prospero, ele vai ter que pedir perdão, não prospero. Deus fala assim, não prospero. Aí a pessoa não fica presa. Eu estou falando na aula que a pessoa se separar não está no vocabulário de Cristo. O vocabulário de Cristo é ir até que a morte os separe. E eu sempre falo, fui já a vários lugares pregar, que o bonitão, ou às vezes a bonitona, ela vai no congresso pregar e olha que maravilha, tal. Mas tem que estar pautado dele. E tal, cadê teu marido de 30 anos? 8,25 de 10. Não, isso aqui é um carro novo. Aquele lá estava arrancando, dando problema na biela do motor, estava batendo. Pneu já estava careca, não tem mais cabelo. Aí eu arrumei esse bonitão aqui, arrumei essa bonitona. Glória, não conhece a Bíblia. E se você pegar aqui a Bíblia, pegar a palavra, o Senhor ali, quando vai falar, por conta da dureza do coração do homem, Moisés permitiu a carta de divórcio. Mas Jesus falou assim, em outras palavras, eu não reservo o texto, tudo bem, eu não vou acolher a lei de Moisés, mas olha só, o que eu uni, o homem não separa. Casou na minha presença, não tem essa história de estar roncando, pensa antes de casar. E aí tem um montão de gente que está na igreja que vai, falei, sabe o quê? Congresso de casar no inferno. Congresso de casar no inferno, sabe por quê? Quando você, sem sabedoria, por qualquer motivo torpe, e não existe motivo para você descasar, e você descasa e arruma uma outra pessoa, você sabia que o homem que faz isso, ele fica em maldição, e se ele casar de novo, a mulher fica em maldição também. E se a mulher também quiser e casar, também está na mesma situação. Isso que me fala é a Bíblia, é a palavra. Eu não posso ir contra aquilo que é um manual para mim e para você que está aqui. E também para aqueles outros, também talvez não saiba. Mas pastor, acontece isso, é errado. Você namorou, não? Não, quando ele ia para sua casa namorar, ele namorava e às vezes ele pegava um cochilo lá e ficava dormindo. Pelo amor de Deus, não sabia que o cara roncava? Não sabia que a mulher não quer sair de casa, não quer ir no shopping, não quer ir no lugar nenhum. Ele namorava, pelo amor de Deus. Se chamaram para o shopping, eu não vou não, prefiro ficar em casa, quero ver a televisão. Você já sabe que aquela mulher que você está casando é uma que vai ver a televisão, mas que vai continuar sendo mulher de Deus. Mas ela vai ver a televisão dela, não quer ir no shopping. Isso é uma tribo. Isso aí não é um problema, isso aí. Mas não, a pessoa vai lá e banca em casa. Aí depois, eu quero separar. E aí depois vai para a igreja dos outros pregar no adultério. As pessoas acham que adulterar é somente as demais, é você pegar e arrumar uma mulher e estou escondido, é adultério. Tem muita coisa que é adulterar contra Deus que muita gente não sabe. E esse jovem aqui, de alguma forma, ele adulterou contra o pai dele, que ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, ele fez algo de errado e ele reconheceu. E é isso que Deus quer que eu reconheça e você reconheça. Que você está no erro ou que você errou, porque Ele está aqui para te abençoar, Ele está aqui para lhe perdoar. O nosso Deus, um Deus Criador do céu e da terra, Ele está aqui para nos perdoar, nos liberar. E aí nós vemos que esse homem aqui, ele toma essa atitude, e o interessante, e o filho disse, pai, peguei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse
que era aquilo. E ele disse: veio então teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, ele não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas ele respondendo lhe disse: pai, eis que te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi o teu mandamento, eu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vinde, porém, este teu filho, e que desperdiçou a tua fazenda com as suas meretrizes, matar-lhe o bezerro, o cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Isso é o que a igreja deve fazer nesses dias e de todo o tempo. Se teu irmão saiu da presença do Senhor, se teu irmão estiver passando por alguma coisa, estende as mãos para ele. Porque Cristo, ele faz sempre isso. Faz uma festa, se alegra. Mas ele roubou, matou, faz uma festa, se alegra, porque ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Sabe o que acontece? Quando Deus faz tudo isso que ele fez, é interessante dizer que quando Deus faz tudo isso, Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, na tua casa. Enquanto Deus estava trabalhando no coração daquele filho, o arrependimento, Deus estava trabalhando no coração daquele pai, o perdão. Enquanto Deus está trabalhando na vida do teu filho, Ele também está trabalhando na tua vida. Talvez Deus está trabalhando na tua vida um abraço, talvez Deus está trabalhando na vida dele um arrependimento, talvez Deus está trabalhando na tua vida um perdão, talvez Deus nesse momento está trabalhando na vida de alguém que aqui você entrou para clamar, para pedir. Deus está trabalhando e trabalhando na vida daquela pessoa que está em casa, mas fique sabedor que Deus está trabalhando também na tua vida. Porque quando Deus trabalha, Ele não trabalha somente na vida daquele que você pede, mas Deus sabe e sabedor que também você precisa também mudar. Querem que casamentos dure ano e ano e ano, mas você precisa mudar. Pastor, eu preciso mudar minha roupa. Não, você deve fazer como Nicodemos falou: nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Que é isso? Rever suas atitudes como mulher. Eu tenho que rever minhas atitudes como homem, como esposo. A minha esposa rever como esposa. Eu rever minhas atitudes enquanto pai de família. Eu rever minhas atitudes enquanto pastor. Eu rever minhas atitudes enquanto alguém que está no seio de uma família e que as pessoas olham para mim e me respeitam, não me respeitam como pastor em si somente. Mas, graças a Deus, aonde eu passo, na empresa onde eu trabalho, as pessoas me respeitam, não em si como pastor. Até porque eu não fico falando por aí: eu sou pastor, não. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Título não leva ninguém para o reino dos céus, mas a atitude leva pessoas para o reino dos céus. E às vezes eu tenho título, mas não tenho atitude. E as atitudes falam mais do que um título. Um título, às vezes, você chega no lugar, na época de eleição para votar, e às vezes chega lá: ó, seu título foi impugnado. Ó, não tem como votar. Não, por quê? Vai lá no cartório eleitoral para saber o que aconteceu. É assim também com Deus. Ó, aconteceu alguma coisa aí, seu título está impugnado. O que houve? Vai lá, pro joelho, vai orar, porque Deus quer falar contigo. Tem alguma coisa que Ele precisa falar contigo, e Ele quer falar contigo. Então, nós sabedores aqui da palavra, de que ainda que você ache que você dizendo um sim, mas esse sim teu, se tiver atribuído diante da sua fé e da palavra de Deus, esse sim, ele é um não, que vai surtir efeito em algum momento. Claro, para surtir efeito, tem que haver a fé. E tem que haver a fé, e tem que haver não somente fé, mas atitude. Não só fé e atitude, mas tem que ter perseverança. Não só fé, atitude, nem somente perseverança, mas tem que ter o cuidado. Porque não é somente eu chegar para o meu filho, ou para o meu esposo, para minha esposa, ou para de família, ou para quem nos vê em casa,
Pastor, eu estou lendo a palavra, eu estou ouvindo a palavra aqui, eu estou lendo a palavra aqui, mas não está acontecendo nada. Não está acontecendo? É porque você precisa não somente ler a palavra, mas colocar em prática. Abraça a pessoa que está ao seu lado. Diga para essa pessoa: olha, eu te amo tanto. Como falei, o cara que chega para a esposa e diz, comecei a falar, eu não perdi o filho da minha mão, Deus está aqui. Eu acho que o cara deveria chegar para a esposa, se ele fosse homem mesmo. Todo mundo diz: eu sou macho, não é nada, rapaz. Homem macho mesmo é aquele que anda na presença do Senhor, esse é macho. Mulher de Deus mesmo, mulher de Deus, então anda na presença do Senhor. Mas sabe o que acontece quando o cara resolve fazer isso que alguns fazem? Acho que ele deveria chegar e liberar com perdão para aquela mulher. Sabe de que forma? Olha, eu estou indo embora, mas eu quero te pedir perdão, não é porque eu estou indo embora, não. Eu quero te pedir perdão desde o momento que te conheci, de tudo que eu fiz você passar de mal, de toda a palavra que eu falei, lancei, que não volta atrás. Eu quero te pedir perdão, da época de namoro até hoje, quando eu estou saindo pelaquela porta e indo embora. Sabe por quê? Porque se o cara fosse homem mesmo e fizesse isso, não é para fazer. Mas nesse momento ele liberaria aquela mulher para chegar em outro relacionamento como bênção. Liberaria ele também para chegar em outro relacionamento como bênção. Mas o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, é um Deus que quer que nós venhamos prosseguir com a nossa família. É um Deus que quer que nós venhamos prosseguir. Mas não somente prosseguir, prosseguimos e caminhamos e aprendendo como Jesus foi. Jesus, ele crescia em estatura e conhecimento. Um casamento e uma família tem que crescer não somente na palavra de Deus, que é o conhecimento, mas tem que crescer em estatura. E quando eu falo em estatura, é crescimento e não crescimento desordenado. Todo fulano tem que ter filho, o outro tem que ter filho. Está crescendo desordenado isso aqui. Peraí, calma. Vamos ordenar isso daqui. Como é que vai ser isso daí? Vamos fazer aqui, mais ou menos. E vamos ordenar isso aqui. Já viu as coisas que não crescem ordenadas? Já viu uma casa quando ela cresce ordenada? Você vai lá, olha todo o terreno, sem pressa, ora a Deus, vai lá, Senhor, faz as colunas, faz bem feito. Aí começa a fazer tudo. Quando chega lá no final, que terminou a obra toda, você vai olhar, essa casa ficou firme, ficou boa, é porque cresceu ordenada, não desordenada. Já viu uma casa crescendo desordenada? Ela cresce assim: não, vamos sair daqui, vamos para ali, a gente vai fazer. Pega o ferro aí, pega o ferro de um quarto. Não, mas não levantar um prédio, não pode pegar de um quarto que não cai, não. Aí o cara levanta o ferro de um quarto que é fininho, levanta um pavimento, outro pavimento. Eu fico olhando obra. Lá em casa, quem vê uma obra, tem os pedreiros, mas quem estava lá supervisionando abaixo de Deus era eu. Minha casa vai lá, 21 colunas de 3/8, toda sentada com 3/8. Minha casa é grande. Os quartos em cima, os outros quartos embaixo, terraço lá em cima. E o terreno é de moledo, que é um terreno firme. Mas mesmo que o terreno seja firme como a palavra, se você não crescer, ou seja, se não crescer ordenadamente, não é a palavra que vai permitir que a casa caia, porque a palavra nunca permite que a casa caia, mas é a forma como você permitiu que crescesse, é isso que vai fazer com que a casa venha cair. Então, o que faz às vezes um casamento acabar, o que faz às vezes um relacionamento acabar, e o que faz um relacionamento não somente humano, mas um relacionamento entre nós, um relacionamento entre nós e Deus acabar. Claro, de Deus com a gente não acaba, mas com a gente, com Deus, é um crescimento desordenado. Eu nem sei, eu nunca tinha pensado nessa parte, mas Deus está me dando. O crescimento da igreja dos dias atuais tem sido desordenado. O cara se converteu agora, o cara já se converteu agora. Não, mas já pode tocar, já pode pegar na bateria. Olha ali, irmão. Olha ali, começa a orar. Crescimento desordenado. Daqui a pouco o cara está desviado. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Tudo tem um tempo. O Senhor fez o mundo em 7 para descanso. Por isso que eu falei isso. Eu não corro para nada. Eu deixo quem quiser correr, que corra. O apressado, ele vai dizer um ditado que o apressado come cru. Vai o macarrão? Está pronto? Não. Toma, come aí, está cru. Né? Então tudo tem um tempo, isso é bíblico. Tudo tem um
um tempo pré-determinado. E para esse rapaz aqui teve um tempo também pré-determinado para ele. Para mim e você também tem um tempo pré-determinado por Deus. Sai daqui com uma convicção de que Deus ele está trabalhando na tua casa, mas Deus está trabalhando na tua vida também. Outro dia eu estava pregando na igreja um texto que diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Sabe o que Deus me deu entendimento dessa mensagem? Que aquilo que tinha que acontecer em Jerusalém e Judá estava em desobediência. E as nações vizinhas, pior, as nações vizinhas ainda estavam pagando o preço por isso, iam pagar o preço por isso, que Deus, a fúria de Deus ia ser, foi a Israel, Judá e as nações vizinhas. Sabe o que Deus me deu? Me deu algo assim, tremendo. Deus falou assim: olha, o que tem que acontecer primeiro tem que acontecer comigo, e o que tem que acontecer primeiro contigo. O que tinha que acontecer com esse jovem aqui, tinha que acontecer primeiro com ele e com o pai, para que outros pais tivessem atitudes como aquele pai teve, de quando aquele filho retornou, ele fez uma festa, ele recebeu aquele filho, ele abraçou aquele filho, ele amou aquele filho. Sabe por quê? Porque aquele pai precisava ali aprender a perdoar. Por isso houve um espaço de tempo, louvado seja o nome do Senhor, um espaço de tempo em que o pai e o filho ficaram ali, longe um do outro. É doído? Mas nesse espaço de tempo o filho, isso na presença do Senhor, ou isso dentro de uma casa, ou isso dentro de uma família, você pode estar vivendo agora e às vezes não entendendo. Há um espaço de tempo que eu estou fora da presença do Senhor, há um espaço de tempo que meu filho não fala com o pai, a minha filha não fala comigo, mas nesse espaço de tempo Deus está trabalhando. Aleluia! Deus está trabalhando no coração teu, no perdão e no coração dele ou dela, está trabalhando no arrependimento. Deus está trabalhando no arrependimento. Deus está trabalhando. Pode demorar, mas aquilo que Deus tem preparado para mim e você vai chegar na minha e na sua mão, que nos vê e nos ouve, e na minha e na sua mão daqueles que aqui estão na casa do Senhor. Porque chegou na mão desse pai e chegou na mão desse filho. E quando esse filho chega para o pai, ele chega o filho obediente, ele chega o filho transformado. Aleluia. O filho que ele cai em si e se arrepende do ato que ele cometeu. E quando esse pai chega para o filho, ele chega um pai transformado, porque ele chega ali um pai perdoador. Ou seja, houve transformação na vida do filho, mas houve transformação na vida daquele pai. Então aquilo que tem que acontecer está acontecendo no seio da igreja, está acontecendo na tua casa, na tua família, porque Deus está trabalhando. Aquilo que tem que acontecer. Pessoas vão entrar por essas portas e vão entrar, e você vai abraçar, e você vai olhar para aquela pessoa e você não vai ver se ela está de chinelo de dedo, se ela está descalça, se ela está em pecado ou não, até porque nós não somos juízes para julgar ninguém, porque aquele dedo que aponta assim é o mesmo que faz assim, e esse que faz isso. E com a mesma medida que eu julgo, eu vou ser julgado. Por isso que eu não quero nem pretendo nunca julgar ninguém por nada, nem ato nem nada, porque eu sempre amo e pretendo fazer, e aquilo que eu vim aqui nessa noite me deixar ser usado por Deus para fazer, é fazer isso: pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela cura, liberta, salva e leva o homem para o reino dos céus. A palavra de Deus é o meu manual para que eu e você venhamos colocar em prática. Verdade. Coloque em prática esse manual. Seja alguém diferente dentro da tua casa, diferente em atitude. Abrace mais, ame mais. Eu leio a palavra. O que adianta você ler a palavra, mas não ama, não perdoa? O que adianta? Está trocando 6 por meia dúzia. Deus quer que você leia a palavra? Quer, mas quer que você cumpra os atributos da palavra. E a palavra de Deus sempre fala. De Gênesis a Apocalipse, Deus resumiu ela em 2 coisas maravilhosas. Ainda que no livro de 1 Coríntios capítulo 13, o Senhor vem dizer, através do apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu profetizasse, se eu tivesse todos os dons, seria como metal que tinha. Porque se não tiver amor, é como um metal que tinha. Então, o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que de Gênesis e Apocalipse, como falei, Deus me revelou isso.
Deus resumiu a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, em duas coisas. Em que? Em Abraão, em Paulo, em Pedro. Em que, pastor? Quer ir até o mar? Ele resumiu em quê? Que ele tirou José do buraco? Quando a família largou José? Interessante, né? Ué, ele resumiu em quê? Naquela mulher que não podia ter um filho, fez um quarto alto para o profeta, e aí o profeta abençoou ela. Deus usou o profeta? Não. Deus resumiu de Gênesis e Apocalipse em duas coisas. Deus resumiu a Bíblia no amor e no perdão. Ele resumiu no amor e no perdão. Se eu consigo amar e perdoar, 99% de chance de estar com Cristo. A pessoa não falou estar no céu, não. Estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo, eu quero estar com a minha esposa. Eu quero estar com quem eu amo. E se você ama a esse que está aqui, contido, a qual você às vezes abraça, leva para lá e para cá, diz que ama, mas se você não ama nas suas atitudes, você é um mentiroso, porque isso é bíblico. Se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, porque eu não vejo Deus, eu sinto a presença de Deus. E aquele dentro da minha casa, no convívio na minha vizinhança, dentro do colégio, dentro da igreja, a igreja nem se fala, porque você não pode ir na igreja. Vou falar com fulano, não vou falar com o pastor. A pastor deixou eu cantar, vou falar com ela. Aí que negócio fica pior, mais estreito. Mas eu digo, em todos esses ambientes, se você não consegue amar e nem perdoar, você é mentiroso. Você está perdendo tempo dentro da igreja. Está perdendo tempo. Mas se você consegue ler a palavra, colocá-la em prática, amando, perdoando, sem ver como Deus não vê. Deus não vê a aparência. Deus só o meu e o teu coração. E Ele sabe o que está passando no teu coração nesse momento. Ele sabe as questões que você coloca para Ele a todo momento, a todo instante, a todo dia. Ele coloca uma questão. Vocês colocam uma questão, nós colocamos questões para Deus, mas Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre terá uma resposta para questionamentos meus e seus diante de qualquer assunto que você possa pensar na face da terra. Você vai questionar, mas Deus vai ter a resposta, porque a resposta vem de Deus. E para esse pai e esse filho houve também uma resposta, e essa resposta foi uma resposta de arrependimento e perdão. Leve isso no teu coração. Você que aqui está, como falei, você que nos ouve em casa, leve isso como manual para a tua vida e no teu coração. Ame, perdoe, porque o nosso Deus, Ele nos ama e nos perdoa. Assim, vai agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.